Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo especial, a esta apresentação muito especial no nosso canal. E vamos continuar dando uma olhada, uma analisada neste livro especial, Eventos Finais. Queridos, Deus é amor, que não nos deixa na ignorância quanto ao futuro. Tudo quanto ao futuro foi revelado na Palavra de Deus, também no Espírito de Profecia. E qual é a nossa atitude em relação a estas verdades? Qual é a nossa atitude em relação ao conhecimento das coisas que acontecerão em breve? Começamos lendo aqui, Eventos Finais, página 12, no livro que estou usando. Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Notem uma coisa. A fé na mensagem que Deus envia é importante sim, mas não para por aí. Acompanhada da fé vem a ação. Somos chamados a agir de acordo com a fé na mensagem. Irmãos, por exemplo, e nós vamos abordar isso ao longo dos nossos vídeos. Deus, o conhecedor do futuro, diz que nos últimos dias haverá uma crise, em que não vai se comprar nem vender, a menos que se receba a marca da besta. Sabemos disto. É um juízo. A pergunta é, estamos agindo de acordo com a nossa fé agora? Como é que podemos agir de acordo com a nossa fé, sabendo que vem esta situação? A palavra de Deus, o Espírito de Profecia, tem muitos conselhos quanto a isso. Estamos agindo de acordo com a nossa fé, porque, irmãos, volto a dizer, uma coisa é ter fé no que vai acontecer, saber que isto vai acontecer, crer que isto vai acontecer. Outra coisa é agir de acordo com a sua fé, em obediência, diz aqui o texto, em obediência aos mandamentos. Somente aqueles que agirem com sua fé, em obediência aos mandamentos, vão escapar a esses juízos. Vamos lá ver aqui alguns exemplos de obediência daqueles que foram avisados por Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus, escaparam aos juízos. Lemos, irmãos. A Noé veio a palavra: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Agora vejam, irmãos. Noé obedeceu e foi salvo. Noé não somente creu, mas ele obedeceu à palavra do Senhor. Porque crer, irmãos, até os demônios creem, até os demônios sabem. Se Noé simplesmente tivesse crido e não tivesse obedecido o que Deus o mandou fazer, não teria sido salvo. Por isso, irmãos, Jesus diz para nós que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Lucas capítulo 17, começando do verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como é que foram os dias de Noé? Dias de incredulidade. E Deus encontrou Noé, homem íntegro. Noé ouviu a palavra de Deus, ouviu dos avisos que viriam ao mundo e agiu de acordo com a sua fé em obediência. Hoje, estamos vivendo como os dias de Noé. Um juízo vem aí. Uma grande destruição vem aí. Quem vai agir de acordo com a sua fé? Não só Noé. Vemos aqui, irmãos. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló também colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. É por isso que Jesus volta a dizer que os últimos dias serão como os dias de Ló. Vejam aqui no verso 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando, construindo. Ló, ouvindo do juízo que cairia sobre a cidade, não só creu, mas agiu de acordo com a sua fé. E hoje, irmãos, nós somos chamados também a crer e agir de acordo com a nossa fé. Mais exemplos de obediência. Continua o texto. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Ponto número 1. Os que estavam alerta quanto ao sinal. Então é importante nós estarmos atentos, sim ou não? É importante estarmos atentos aos sinais, sim ou não? E Deus deixou muitos sinais. Quais são os sinais? A profecia bíblica é o sinal.
E aqueles que estiverem atentos às profecias bíblicas e agirem de acordo com a sua fé escaparão aos juízos. Meus irmãos, vejam, assim nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Temos tudo na profecia. A profecia nos mostra em que tempo estamos vivendo e o que podemos esperar amanhã. Está tudo claro. Vejam, os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Os acontecimentos ligados ao futuro, a preparação para o povo de Deus, ao tempo de angústia, ao decreto dominical, à chuva serródia, acham-se claramente apresentados. O que acontece? Multidões não têm interesse. Multidões não querem saber. Multidões não querem estudar. Multidões não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Aqui está. Não é que Deus não disse. Deus disse. É que nós não estamos interessados em ouvir o que Deus diz. Mas, irmãos, o povo de Deus precisa conhecer as profecias. Que o povo adventista era conhecido como o povo da Bíblia, o povo da profecia. E parece que nós perdemos esse status. Agora somos o povo da música. O povo da música. Nós temos que voltar às raízes, irmãos. Lemos aqui, primeiros escritos. Vi então um terceiro anjo, Apocalipse 14, 9 a 11. Disse meu anjo acompanhante, terrível é sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas, meus irmãos, devem absorver toda a mente, a atenção toda. A atenção de toda a igreja deveria estar virada agora para compreender a profecia. É tempo agora, nas nossas igrejas, sábado à tarde, estudarmos Daniel, Apocalipse. O povo de Deus precisa saber essas coisas. Precisa ouvir os avisos de Deus e, de acordo com a sua fé, agir. Lemos, irmãos, havemos de comparecer diante de quê? Magistrados, para responder. E se o nosso conhecimento da palavra de Deus é superficial, e se o nosso conhecimento das doutrinas que nós sustentamos, de acordo com a palavra de Deus, se nós não conhecemos, como é que iremos nos apresentar diante de? Sim, Jesus disse que quando estivermos lá, não precisamos nos preocupar com o que iremos dizer, pois sim, isto é verdade. Mas eu pergunto, o Espírito Santo vai iluminar uma mente que não estuda? Como é que o Espírito Santo vai fazer alguém que não estuda recordar de passagens bíblicas para poder falar diante de magistrados? Queridos, os jovens devem compreender estas coisas. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Daniel e Apocalipse devem merecer atenção entre o povo de Deus. Os jovens devem conhecer a profecia, saber o que vai acontecer amanhã, porque diante de magistrados nós iremos para responder por nossa fé. Agora, há necessidade de acompanhar as informações do mundo ao nosso redor? Sabem, como apresentador deste canal, eu muitas vezes recebo comentários de irmãos dizendo: nós não precisamos ficar mostrando essas informações. Eu realmente gostaria de entender por quê. Se nós estamos no mundo, por que nós não podemos acompanhar as informações? E eu tenho a certeza que os irmãos que falam isso assistem noticiário. Na Record, o Globo, SBT, por aí. Em Moçambique estamos falando do TVM, STV, Miramar, que é a Record. Assistem noticiário, o balanço geral. Mas quando é o irmão Onésimo falando e conectando isso com os eventos finais, não podemos falar disso. Não podemos, porque estamos alarmando a igreja. Vemos um texto aqui. Os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Precisamos ver, na história, o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender o que, irmãos? A progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Agora eu pergunto, como é que é possível compreender a progressão dos acontecimentos
na arregimentação das nações nestes últimos dias para o grande conflito final, sem estar atento ao que nos rodeia? Como é que isto é possível? Irmãos, nós vivemos num mundo e o que acontece no mundo nos afeta. E nós precisamos ver nos acontecimentos mundiais o cumprimento da profecia. Devemos fazer todo o esforço para manter estes assuntos diante do povo de Deus. Precisamos fazer todo o esforço para manter estes assuntos em nossos lares. Lemos aqui, irmãos. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. Ninguém julgue estar isento de ser apanhado de surpresa. Irmãos, eu vos digo, os eventos finais vão nos surpreender. Os eventos finais vão nos surpreender. E é importante que nós mantenhamos sim os eventos na perspectiva correta. Mantenhamos a profecia na perspectiva correta. Sim, nada de marcação de datas para eventos futuros. E nós procuramos aqui na Escola de Profecia evitar o máximo isto. Eles falam, 2025, o projeto 2025 pretende fazer isto. Mas Deus é quem? É quem dá a palavra final, irmãos. É quem dá a palavra final. Eles podem até querer fazer isto, mas se Deus não permitir, isso não vai acontecer. Nós estamos apenas mostrando o que eles dizem. Isto pode acontecer? Pode, mas também pode não acontecer. Na perspectiva correta. Quem é a besta do mar? Roma. Quem é a besta da terra? Estados Unidos da América, que tem uma missão, levar a terra toda a adorar a primeira besta. De que forma? Formando primeiro uma imagem da besta. E uma imagem da besta é o que estamos vendo agora, irmãos, sendo formada na América. As igrejas unidas buscarão o apoio do Estado para impor suas leis. É o que estamos vendo agora diante de nós. Acompanhemos a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações. Estamos vendo o mundo todo, meus irmãos, o mundo todo implementando medidas da guarda dominical. Temos que ficar quietos ou fingir que estas coisas não estão a acontecer? Não. Mas sempre mantendo a perspectiva correta. O decreto dominical surge nos Estados Unidos da América primeiro. A Europa está avançada nisto. Mas o decreto dominical, aquele que virá com punição para o povo de Deus, de acordo com Apocalipse 12, verso 17, começa nos Estados Unidos da América. É ela que forma a imagem da besta e obriga que todos recebam a marca da besta. E o mundo todo vai abraçar isto. E para que o mundo todo abrace isso, significa que já terão começado a adotar essas medidas como benéficas para a sociedade. Irmãos, João capítulo 13, verso número 19, Jesus nos diz algo muito interessante. João capítulo 13, verso número 19. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Jesus já nos mostrou tudo. A sua palavra nos diz tudo o que nós precisamos saber para este tempo. E à medida que estas coisas vão acontecendo, nós confirmamos a nossa fé de que Deus é, de que Jesus é. E Ele voltará. A sua promessa não falhou. Se você pensa ou se em algum momento você duvidou da veracidade profética, se em algum momento a sua fé foi abalada por um incrédulo aí, um escarnecedor que diz, isto não faz sentido. Jesus diz, estas coisas vos digo, para que quando aconteçam, vocês creiam que eu sou. E estas coisas estão a acontecer. Creiam, irmãos, que há um Deus, e esse Deus voltará para pôr um ponto final à história deste mundo caído. Fique na paz, amado irmão. Eu verei no próximo vídeo, pela graça do Senhor, aqui no nosso canal. Até breve.